Então, pessoal, estamos aí para a nossa aula de separação do mid-layer da placa Core e da placa RF dos iPhones. Uma pergunta muito importante antes mesmo de iniciar o reparo na board é identificar se sua board, no caso de uma falha de RF, é uma board que usa baseband Qualcomm ou usa baseband Intel. Como nós descobrimos, mesmo sem precisar separar as boards do interposer? Basta você localizar o GPO Latch Lower Antenna, que é o GPO Logic, que é exatamente esse CI que está aí. Esse CI, lado direito, pino 1, inferior, baseband Intel. Ele fica bem próximo do conector de antena. Lado direito, inferior, baseband Intel. Então aí eu posso ver o pino 1, lado direito, inferior. E agora temos uma board Qualcomm, o GPO Latch, pino 1, lado direito, superior, equivale à board Qualcomm. Então tem essa pequena diferença aí que serve para nos orientar se a baseband é Qualcomm ou Intel. Pino 1, lado direito inferior, baseband Intel. Estamos vendo aí agora, pino 1, lado direito, board Intel. Pino 1, lado direito superior, board Qualcomm. Então fica fácil identificarmos. Nesse caso aí, fica bem fácil, como agora. Pino 1, lado direito superior, Qualcomm. Board Qualcomm, lado direito, pino 1 superior, e board Intel, lado direito, pino 1 inferior. Vamos então demonstrar o procedimento completo de rebalem, remoção do interposer, da board Core e da board do RF, separação das boards da série iPhone X e superiores, X, XS, XS Max e 11. Primeiro ponto, vamos ter um cronômetro. Esse cronômetro vai determinar o tempo máximo do nosso processo de trabalho. Então, o nosso processo máximo de trabalho será de 3 minutos. Isso não quer dizer que eu trabalharei 3 minutos com aquecimento da board. Não, de maneira nenhuma. O nosso processo total das fases todas de solda, demoraremos aí 3 minutos. Pré-heater, tal, SOAC, solda líquida e resfriamento. Então vamos usar aqui essa base Kaice K306, que é uma base de baixo custo e bem eficaz. Vamos aqui setar nosso tempo em 3 minutos e iniciar o processo de remoção do mid-layer da board Core, da board de RF desse iPhone X. Primeiro ponto, eu vou ligar a máquina, vou setar aqui em 180 graus e aqui eu vou setar o tempo que ficará em 180 graus para fazer a curva lead-free. Então existe uma curva lead-free, eu vou colocar aqui 20 segundos, ele vai ficar no pico da solda lead-free, depois vai iniciar o processo de resfriamento. Então vamos lá, 180 graus, 20 segundos, e agora eu vou pressionar duplamente Start para iniciar o processo. Lembrem-se, a board tem que estar sempre muito bem presa na nossa chapa de aquecimento. 2 vezes no Start, o processo de aquecimento começará. Nesse exato momento, ative o seu cronômetro. Lembrem-se, o processo total não pode passar de 3 minutos. Aproximadamente em 1 minuto e meio aqui, a board já estará no ponto de fusão. E eu vou aí nesse ponto ter uma solda segura. Lembrando, meu processo total é 3 minutos, ok? Total. Pré-heater, tal, solda líquida, resfriamento. Não 3 minutos de aquecimento. Então o aquecimento durará 20 segundos, no pico de 180 graus. Depois desses 20 segundos, a máquina vai desligar e vai fazer a curva de resfriamento. Então nós temos aí 30 segundos, aproximadamente daqui a 1 minuto, já teremos aí o ponto de fusão para fazer o lift da board. Ponto fundamental, farei o lift da board sempre pela extremidade mais forte da board, nunca pela extremidade mais fraca da board, evitando-se assim que ela empene. Então, farei o lift por esse lado e depois que a board levantar, eu não vou jogar minha board, ok? Temos aí 56 segundos, 58 segundos. Aproximadamente com 1 minuto e meio aí já teremos aí o nosso ponto de fusão para removermos aí a board. 170, 175, 176, 177, 180 graus. Agora aqui terei aqui 20 segundos desse pico e a máquina vai começar a resfriar depois disso. Ela já desligou, ela vai subir alguns graus, mas já vai começar a descer. Bem, temos aí 1 minuto e meio. Vou tentar aqui já fazer o lift da board. Não jogue a board nesse momento, coloque a board cuidadosamente na bancada. E agora o processo já iniciou. Já está existindo agora um resfriamento, porque essa base possui um cooler interno para que a curva de solda lead-free seja respeitada. Então já estamos aí
resfriando a board. Nosso tempo aí não chegou a 2 minutos. A board já está em estado de finalizar. Vamos dar stop aqui para que comece a esfriar nossa placa. Aí temos a placa de RF, e a placa Core. Placa Core e a placa RF já separadas. E aí a curva de resfriamento já está sendo feita. Muito cuidado nessa hora, não toque na board, não bata, deixe a board esfriar naturalmente para fazer a curva correta, ok? Agora vamos partir para o procedimento de limpeza da board, rebale e depois montagem da placa Core com a placa de RF. Então chegou a hora de efetuarmos a limpeza dos pads com a malha de solda. Vamos começar a fazer a limpeza da placa Core. Vou usar uma malha de solda de boa qualidade, um fluxo pastoso de boa qualidade, ferro de solda em 390 graus e vamos aí primeiro espalhar um pouco de fluxo na malha e derreter um pouco esse fluxo para que o fluxo entre bem nas cerdas da malha. E agora coloque o ferro de solda, 1, 2, 3, deslize vagarosamente a malha. No caso da malha agarrar, não puxe a malha, coloque a ponta de solda na malha, espere o ponto de fusão e deslize novamente, até que não rompa os seus pads, não é verdade? Então vamos fazer esse processo aí em todos os pads da nossa placa Core. Vamos limpar aí os balls para que a gente faça o rebalen na placa de RF e eles se assentem aí perfeitamente. Então capriche na limpeza dos pads, depois limpe esse fluxo de solda e não se esqueça, imediatamente a fazer essa limpeza eu sou obrigado a fazer o rebalen do interposer e soldar a board. A placa não pode ficar em espera por longos períodos se eu limpar esse fluxo pastoso dos meus balls aí. Então esse fluxo protege os balls até que o meu rebalen esteja pronto. No caso, se eu limpar aí, que eu vou fazer a limpeza, eu tenho que prosseguir no processo imediatamente. Eu não posso deixar essa placa descansando limpa, pois ela vai ir oxidando. Então eu posso correr o risco de causar oxidações nos pads. Então eu monto o aparelho, funciona, daqui uma semana volta com trincas nas soldas. Então ponto importante, sempre quando fizer uma limpeza nos balls, faça o rebalen imediatamente. Se você não pode fazer o rebalen imediatamente, deixe-ele sujo igual a placa está aí agora, que essa camada de fluxo protege os pads para não receber a oxidação da umidade do ambiente. Então ficou claro isso, pessoal? Vou seguir aqui limpando os pads da minha board Core com a malha, caprichando nessa limpeza, limpando bem os detalhes, limpando a placa e vou seguir imediatamente para continuar o rebalen. Lembre-se, a placa com a board limpa conta o período de oxidação. Então, eu tenho que fazer o rebalen imediatamente após limpar a placa Core, vou limpar a board de RF e seguir imediatamente para o rebalen e seguir para a junção das boards. A placa não pode ficar parada, limpa, esperando horas para que eu faça o rebalen. Você está perdendo qualidade, ganhando oxidação desnecessária na sua placa, que pode ocasionar retorno nos seus rebalens. Isso serve não só para iPhone X, mas para qualquer tipo de rebalen que você faça nos seus CIs da sua board, numa NAND, um TriStar. Nunca limpem o CI e deixem ele parado lá e esperem horas para fazer a solda na board. Nunca limpe a board e espere horas para soldar o CI. Os dois são assim, tem que ser feita a limpeza e a montagem na sequência, ok? Vamos aí seguindo limpando a nossa placa Core, com bastante cuidado, usando a malha, cortando a malha, posicionando a malha nos pads, colocando malha, fluxo pastoso em cima da malha, espalhando o fluxo pastoso na malha. Esse é um dos segredos, pontos fundamentais. Para, espere esquentar 3 segundos, desliza com cuidado para limpar os pads. Então a gente vai fazer isso aí repetitivamente em toda parte da board Core. Agarrou? Cuidado, não desespere. Se necessário, use o ar quente a 200 graus, que ele vai ajudar a soltar se a malha agarrar no pad. Não puxe, não é? Cuidado para isso. Vocês estão percebendo que essa ponta não é tão eficiente quanto a ponta faca. Então o objetivo desse vídeo é falar que é possível limpar com a ponta reta, mas o melhor para limpar esses pads aí é usando a ponta faca.
Então, na sequência, eu vou mostrar também como fazer a limpeza aí com a ponta faca, que é muito mais fácil e muito melhor do que fazer com a ponta fina, convencional, não é? A gente vai aí fazer a limpeza aí na nossa placa Core. Lembrando, temperatura 390 graus é a máxima temperatura que eu posso usar. E eu posso usar o Tip Refresher também, no caso da minha ponta estar bem oxidada, para melhorar aí a condução térmica entre a ponta e a malha. A gente vai transferir calor da ponta para a malha e da malha para os pads, a solda dos pads. Seguimos então a limpeza dos pads da nossa board core, cortando a malha, posicionando nos pads, contando 1, 2, 3, deslizando a malha. E aí vamos trabalhar na limpeza aí da nossa board completamente. Todos os pontos da board devem estar muito bem limpos. Então vamos lá fazer a limpeza da nossa board core. Vamos usar agora a ponta faca. E vocês vão observar que vai ser muito mais fácil a limpeza com a ponta faca. Detalhe, mesma temperatura, 390 graus, nunca passem disso. Né? Malha de solda conectada embaixo do ferro de solda, da ponta do ferro de solda, conta 3 segundos para atingir a temperatura na malha e aí desliza a malha nos pads da board, com bastante cuidado. Estou aqui limpando a board para que a gente consiga até trabalhar melhor, não, e ver melhor os pads que precisam ainda ser limpos com a nossa ponta faca. Então é importante ter esse cuidado com a board, limpar bastante a board e ter atenção aos pads oxidados também. Se existir algum pad oxidado, você vai fazer a limpeza desse pad com a malha suja com a solda. Então você vai passar a malha com a solda suja, friccionar para que a solda da malha ajude a polir e limpar o pad que está danificado. Vamos lá então. Um pouco de fluxo pastoso na malha. O fluxo adentrando na malha vai ajudar bastante no processo. Derreta um pouco do fluxo para o fluxo adentrar na malha. Conte 3 segundos. 1, 2, 3. E comece a deslizar a malha nos pads. Com bastante cuidado, bastante cautela. Cuidado com os componentes adjacentes aos pads. Você pode usar a base, mas a base às vezes atrapalha a ponta do ferro de solda, não consegue ter ação na ponta. Então o ângulo da câmera também tudo dificulta. Eu tenho que fazer aqui para vocês verem, né? Então aí, se eu colocasse do outro lado que seria o certo, vocês não veriam. Então acaba que às vezes, para mostrar, fica mais difícil fazer o processo. Tá? Então vamos tentar aqui rodar um pouco para ver se fica mais fácil e melhor para limparmos a board. Agora sim, vamos lá. Deixando na posição melhor aqui, vamos lá, isso. Vamos lá então, que fica bom para vocês visualizarem. 3 segundos, ponta machadinho, né? Ponta faca, desculpa, melhor dizendo. 3 segundos, temperatura 390 graus. Se a malha agarrar, nunca puxa a malha. Você pode usar o seu ar quente e o ferro de solda em cima para ajudar a soltar no caso da malha agarrar. Então nunca puxa a malha no pad se eventualmente agarrar. Corte a pontinha da malha, coloque mais fluxo. Esse processo será feito aí exaustivas vezes. 1, 2, 3 e começa a deslizar a malha nos pads. Quanto mais limpos seus pads estiverem, melhor vai ser a montagem da sua board. Então é muito importante os pads estarem bem limpos. Então caprichem muito nessa limpeza, caprichem muito na coplanaridade desses pads, tá? Então caprichem muito nisso, desses detalhes. Vamos dar um jeito de segurar a board aqui. Isso.
Então vamos seguindo limpando aí nossa board, conferindo com a malha, pad a pad, para que fique um serviço aí realmente bem bacana, ok? Limpeza sempre efetuada com flanela antistática, álcool isopropílico ou produto Mechanic 800, que é ótimo para a limpeza da sujeira que o fluxo deixa na board. Então a gente não quer que nunca a nossa placa fique suja, né? Então a gente tem que sempre cuidar bastante para que a board fique padrão de fábrica. Então aí, quando você fizer qualquer tipo de processo de trabalho na board, não se esqueçam de limpar a board após o trabalho. Estou usando aí uma flanela antistática e, no momento, álcool isopropílico. Vamos caprichar nessa limpeza. Mais uma vez, quanto mais limpo estiver nossos pads, mais fácil será a montagem do interposer nas soldas dos pads dessa board core. Então agora vamos partir para a limpeza dos pads da board de RF. Com a board de RF no suporte, agora com a malha, vamos continuar a limpeza, porém agora na board de RF. Vou usar a malha, fluxo de solda e a ponta faca. 3 segundos, 1, 2, 3. Começa a deslizar a malha nos pads. Bastante cuidado, não estresse, não se apavore, devagar, sem pressa, sem estresse, tranquilo. Lembrando, se a malha agarrar, não puxe. Então eu vou fazer esse processo na board por completo. Isso. Muito bom. Então nós vamos aí fazer a limpeza na board, agora a board de RF, com a malha e a ponta faca. Da mesma forma, limpando tudo aí, depois vamos deixar aí limpo e pronto para fazermos o rebalem no interposer. Fluxo pastoso, malha, 3 segundos, ponta faca, deslize devagar. Isso, deslize com bastante cuidado, priorizando a limpeza dos pads com bastante cuidado. Vamos seguindo limpando os pads na board de RF, em todas as posições da board de RF. 3 segundos, desliza a malha, sujou a malha, coloca mais fluxo, corta a malha e aí segue na limpeza de todos os pads aí da nossa board de RF com bastante cuidado, delicadeza, nessas extremidades com os componentes adjacentes aí com muito cuidado, limpando todo o circuito. E aí vamos fazendo todo o procedimento aí. Flanela antistática, álcool isopropílico. Vamos seguindo aí, limpando totalmente a board aí de RF. Vamos do outro lado agora do conector de SIM card. 1, 2, 3. Deslize a malha. Devagar, bastante cuidado. Limpando os pads. Próximo slot do conector de SIM card aí. Vamos seguindo a limpeza, passo a passo, bem devagar, sem apressar, com muito cuidado, para não danificarmos nenhum pad na board. Fazendo a limpeza agora, efetuando a limpeza aí geral do nosso interposer, né? E conferindo o estado dos pads. Lembrem-se, temos que fazer o rebalo imediatamente. Então, pessoal, após limparmos bem e muito bem os pads, tanto da board core quanto da board de RF, fazermos todo aquele processo de malha, fluxo, limpar com a flanela antistática, com álcool isopropílico, com o Mechanic R800, conferir se os pads estão todos perfeitos, lembrando, a qualidade do seu rebalem vai depender da boa limpeza feita nesse processo. Vamos partir agora então, após essa limpeza e exaustiva conferência, para o rebalem da placa de RF. Para isso, hoje, vamos utilizar a base de stencil da Qianli. É uma base muito boa que vai auxiliar vocês, iniciantes, no processo de rebalem no iPhone X. Vou demonstrar usando essa base
e depois, num outro vídeo, numa base mais difícil de fazer o rebalem. Então a gente gosta sempre de fazer na técnica mais fácil e a técnica mais difícil, para você dominar ambas as técnicas. Primeiro ponto é posicionar a borda no suporte e colocar o stencil em cima e alinhar os balls com a furação do stencil. Faça isso movendo o slot de sincard do lado direito da sua board, do lado esquerdo da sua board, melhor dizendo. Então aí nós vamos alinhar a board, depois nós vamos prender do lado do slot de sincard, existe uma fresta. Eu vou tampar essa fresta aí. Eu normalmente uso um papel alumínio, mas também nessas bases já vem uma chapinha aí para colocar aí em cima. Vou mostrar no final do vídeo como fazer usando a chapa fornecida nesse kit da Kianli. Como eu estou acostumado a usar aí papel de alumínio, prefiro fazer com papel de alumínio aí, mas é bem mais fácil também usarmos a chapinha que já vem aí nesse kit para tampar essa entrada que tem do lado do sincard. Se você não tampar isso aí, corre risco de cair solda em pasta na sua PCB, então não se esqueça. Passa aí igual eu estou fazendo no microscópio, com bastante cuidado, alinhe bastante aí para que tampe essa janela de entrada para a solda em pasta. Confira isso aí para que não aconteça aí, ao passar a solda em pasta, problema. Vamos lá para a solda em pasta. Solda em pasta liga 138. O primeiro ponto é secar a solda em pasta. Então já deixei previamente aqui a solda em pasta descansando no papel higiênico por 1 hora. Então já sequei bastante. Vocês estão vendo que o papel absorveu bastante o fluxo pastoso presente na solda em pasta. Vou lá aplicar com estilete, com bisturi, a solda em pasta no nosso stencil. Então vamos aí espalhar aí uniformemente a solda em pasta no nosso stencil, em toda a região do nosso stencil, com bastante cuidado, cobrindo todos os balls, né, do nosso stencil, da nossa board, da furação do nosso stencil. Incline a mão para que tenha uma ação de raspagem, mas não tão profunda no stencil, que o estilete raspe o stencil. Isso garante que a solda em pasta entre exatamente nos balls. Podemos desenvolver e usar ferramentas que estão à nossa mão. Então, eu acabei de achar uma ferramenta ótima para fazer esse procedimento, né? Então, vamos aí seguindo com o stencil da parte do XS Max para espalhar a solda em pasta de maneira mais fácil desse estilete que eu estava usando. Vamos espalhar a solda em pasta aí por todo o stencil. Lembrando, a solda em pasta tem que ser seca. Você tem que tirar a umidade da solda em pasta. E a solda em pasta estamos usando a Relife ponto de fusão 138. E ela deve ser armazenada após o uso na geladeira a 10 graus Celsius. Okay? Essa solda em pasta que foi seca no papel higiênico, ou num papel convencional, ou num papel toalha, ou num pano, você deve usar aí o mais rápido possível, porque ela vai tender a endurecer cada vez mais. E muito dura, também muito seca, não é muito bom. Mas você também pode voltar a solda em pasta a ter fluxo pastoso. Basta adicionar um pouco de fluxo pastoso, ela vai voltar a ter aí a aderência e a consistência quase de fábrica que ela vem. Então estamos aí seguindo, espalhando a solda em pasta. Agora vamos para a parte onde foi feito a tampa com alumínio, né? Sempre espalhando com muito cuidado a solda em pasta por todo o stencil. Esse stencil é muito bom porque ele é um stencil universal, serve para o X, XS e XS Max. Agora com a flanela antistática, passe vagarosamente em cima do stencil. Cuidado para não arrancar aí a solda em pasta que você colocou no stencil. Então o movimento tem que ser específico para, como se fosse polir a parte aí, não remover a solda em pasta dos balls. Então confira no microscópio, os balls estão perfeitos. E agora vamos aí fazer o processo de rebalem. Então vamos aplicar calor aí agora, vamos tampar novamente o stencil. Esse suporte tem os sulcos nele já, onde nossa estação de solda ar quente vai transitar e fazer o ponto de fusão da solda em pasta, criando os balls. Então a gente vai fazer aí um movimento aí e vai evitar que o stencil eleve, que é muito comum nos outros suportes que não tem essa tampa. Essa tampa mantém o stencil reto com aquecimento e a gente consegue fazer um rebalem de forma fácil, perfeita e muito prática com esse stencil. Temperatura 300 graus, ar 60. Então vou trabalhar aí com 300 graus, ar 60. Não pode ser quente demais, nem frio demais. Então vou trabalhar aí com 300 graus Celsius, ar 60. Eu estou com bico grosso, poderia estar com bico menor.
mas isso também serve, vai ser um pouco mais difícil. É bom que vocês vão ver aí que o movimento do ar vai ajudar a vocês fazerem os balls. Então, o movimento que você vai fazer com o ar quente vai criar os balls. Então, vamos lá. Estou usando a Quick 861. Claro que posicionar da forma que está aí para vocês verem é mais difícil, né? Eu faria, obviamente, sem o microscópio. Mas como é uma videoaula, nós estamos fazendo no microscópio para vocês terem a oportunidade de verem bem o procedimento. Mas o correto é não fazer aí debaixo do microscópio. É trabalhar fora do microscópio e a estação com ângulo de 90 graus em relação ao suporte do X, XS, XS Max. Vamos lá então fazermos aí o processo de rebalem. Bem, faça o processo por completo, rode a base e movimente a estação de solda para que o ar ajude a conformar os balls. Então vocês vão ver aí agora esse procedimento em silêncio, sendo feito aí passo a passo. Então é mais ou menos dessa forma que eu falei para vocês que se deve trabalhar com stencil, 90 graus em relação à base. Pronto! Vamos aí tirar agora a nossa tampa e verificarmos como ficou o nosso procedimento, como ficou o nosso rebalem do nosso aparelho. Vamos lá então tirar a tampa do stencil, usar uma pinça para isso. Ok. Agora vamos observar os nossos balls. Como ficaram nossos balls? Vamos pegar o ar quente, passarmos novamente ali para conformarmos o ball. Observe o movimento, um zigue-zague, né? Temperatura aqui está um pouco mais baixa, agora estou com 240 graus. Lembrem-se, o ponto de fusão dessa solda é 138. Temos um pad problemático, desses 300 aí, um pad precisa ser refeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou injetar um pouco de solda em pasta nesse pad para completarmos o nosso serviço. Então vai ser bom que a gente vai fazer também um procedimento aí a mais
para vocês acompanharem. Saiu aí 99% perfeito, mas tem um pad que eu preciso aí colocar um pouco de solda em pasta. Eu vou usar a minha própria pinça para isso, para injetar um pouco de solda em pasta naquele pad e depois, com ar quente, eu vou fazer novamente o ball exclusivo naquele pad que ficou sem solda em pasta. Já estamos fazendo o procedimento de injetar solda em pasta nesse único pad que ficou a desejar. E agora sim, com a estação de solda ar quente, vamos lá aplicar um pouco de calor no pad para que o pad volte a ter aí o ball correspondente aos outros pads, né? Vamos então agora limpar o nosso rebalem para verificarmos como ficou aí o nosso procedimento. Limpem bem, é muito importante limpar bem a board. Cuidado para não remover a pasta térmica presente na board de RF, ok? Limpe aí com cuidado a board, com bastante cuidado para que a board fique o máximo limpa possível. Essa board já foram feitos rebalens várias vezes, por isso que ela está um pouco feia, mas eu vou tentar melhorar ela aqui o máximo possível. Vamos usar a flanela antistática, álcool isopropílico e limparmos aí os pads da board para que fiquem o melhor possível para fazermos o processo final de montagem da placa Core agora na placa de RF. Então aí, vocês perceberam que essa base Kianli, o processo de rebale aí é bem mais tranquilo que as outras bases, por exemplo, aquela da Gelon, que eu vou usar logo aí para frente. Então eu recomendo vocês aí adquirirem essa base. Está com preço bem legal, não é caro. E agiliza o serviço, né? Você erra menos, bem menos do que a base convencional. Vamos partir para outra parte usando o stencil da Gelon, então agora, que é o stencil que não tem a tampa, que ajuda na hora do processo de fazer os balls. Então, pessoal, essa é a chapa fornecida no stencil da Kianli, escrito sim nela. Ela vai encaixar aí bem na parte onde está o slot de SIM card. Eu não gosto de usar ela muito, porque ela é muito espoleta, ela foge muito daí, ela cria uma mola, né? Então ela é meio chata, então eu prefiro colocar a fita alumínio, mas ela encaixa assim, vamos insistir aqui que vai encaixar. Aí você encaixa ela aqui e consegue fazer o rebalo aí, tampando esse furo que tem aí do stencil, para não cair solda em pasta dentro da parte de RF da placa aí. Dá para trabalhar e encaixar um pouquinho melhor, então vocês podem ter a ciência desse ponto, que a placa é fornecida, você consegue aplicar aí a solda em pasta sem que vá para dentro da board, ok? Essa é a dica que eu fiquei de falar para vocês da travinha que acompanha o stencil. Então, pessoal, agora vamos usar o stencil Gelon. Esse stencil, ele também é muito bom, apesar de ter mais dificuldade que o outro stencil que nós fizemos o processo anteriormente. Então nós vamos aí iniciar usando o stencil Gelon. O primeiro ponto é posicionar o stencil com a board de RF já bem limpa, igual nos passos anteriores que vimos desse vídeo, e alinhar a board nesse stencil na parte do conector de SIM card. Mova o conector de SIM card para cima, para baixo, para trás, para você posicionar bem, alinhar os balls com os furos dos pads do seu stencil. Então a linha é muito importante estar muito bem alinhado. Observe um detalhe para vocês verem como que é importante estar bem alinhado. Então, esse alinhamento vai ser ligado à qualidade do seu procedimento. Então, não esqueça, antes de começar a fazer o rebale, alinhar os balls com a furação do seu stencil. Cheque o alinhamento, verifique impurezas nessa região, na furação. Qualquer impureza que tiver aí vai prejudicar a qualidade do seu rebale. Vamos então agora para a solda em pasta. Papel higiênico. Vamos aplicar um pouco de solda em pasta para, mais uma vez, como eu já falei, puxar o fluxo de solda presente na solda em pasta. Ponto de fusão 138. Então seque bastante sua solda em pasta. Esse procedimento aí não deve ser feito simplesmente na hora, né? Um minuto antes de fazer o rebale, não. Deve ser feito aí pelo menos uma hora antes, deixar aí o papel ou a flanela antistática puxar o fluxo de solda excedente na liga de solda em pasta.
Então nós vamos aí fazer a limpeza, a sucção, né? Com absorção, melhor dizendo, do papel vai absorver um pouco do fluxo pastoso presente na solda em pasta, tornando a nossa solda em pasta um pouco mais seca. Um pouco mais seca, não muito seca. Um pouco mais seca vai facilitar muito o nosso rebalho. Lembrando que agora vamos prender também com a fita de alumínio, ou daquela outra forma também você pode colocar aí a tampinha aí e proteger para que não caia a solda em pasta nesta fresta. Então eu vou usar aí com a fita reflexiva, vou prender com uma fita de alumínio o slot do meu SIM card entre o stencil, fazendo um L para que não caia solda em pasta dentro da parte de RF da minha board. Então vamos cortar um pedaço de fita reflexiva com a pinça e vamos conectar aí essa fita reflexiva tampando esta fresta. Tampando e alinhando aí a fita reflexiva para que ela proteja e não caia solda em pasta dentro da parte de RF da nossa board. Cuidado para não tampar o stencil, é importante não tampar nenhum bol do stencil, nenhuma furação dos bols do stencil. Então com a ponta da pinça você vai puxando e alinhando aí para que fique exatamente correto, sem tampar nenhuma furação do seu stencil. Vamos alinhar, alinhar, alinhar. Tem um escondido aqui de baixo, isso. Perfeito. Perfeito. Alinhar, alinhar. Tampar aí de forma correta para que nada atrapalhe a pasta de solda. Solder paste. Uma conferida geral para verificar se está tudo bem antes de passar a solda em pasta. Confira os bols todos aí novamente. Alinhe o que precisar ser alinhado. Dê um espaço aí nos bols para que a lâmina consiga passar e prensar a solda em pasta na chapa e a chapa moldar a solda em pasta no orifício. Fazermos aí os bols. Vamos lá então agora aplicar a solda em pasta. Já foi feita a secagem, né? Já está um pouco mais seca aí. E agora vamos aplicar a solda em pasta no nosso stencil. Perceba que ainda está bem molhado, eu estou fazendo aí na sequência, mas como eu falei, vocês têm que deixar descansar um tempo, vai ser mais fácil para vocês. Vamos aplicar então aí solda em pasta em toda a extensão do nosso stencil, com a lâmina um pouco inclinada, para que garanta a aderência, que entre nos bols, né, a quantidade exata de solda em pasta. É importante que os bols fiquem uniformes também. Esse é outro ponto muito fundamental na montagem do mid-layer. Lembrando, esse stencil não tem a tampa superior, que vai ser aquela tampa que vai ajudar a gente a que o stencil não incline. Então a gente vai fazer um procedimento diferente dessa vez. Depois que eu aplicar a solda em pasta em todo o stencil, eu vou remover o stencil da board, vou fazer o rebale na board sem o stencil estar no local. Ok? Então esse vai ser o nosso procedimento. Nós vamos fazer aí o rebale sem o stencil estar no local. Vamos aí continuando aplicando a solda em pasta em toda a extensão do stencil. Agora vamos para a parte inferior, próximo ao conector de SIM card. Distribuindo bem a solda em pasta em todos os orifícios do nosso stencil. Lembrando, estamos usando aí solda em pasta liga 138.
Agora com a flanela, vamos passar a flanela aí no nosso stencil, com muito cuidado para não remover, né? Na verdade, eu vou limpar somente o stencil, eu não quero tirar solda em pasta dos orifícios do nosso stencil. Então limpe com flanela, com bastante cuidado, para não retirar a solda em pasta dos nossos furos, dos nossos stencils. Então efetue a limpeza com a flanela antistática no stencil. Confira a limpeza, vamos efetuar a limpeza completa. E agora vamos levantar aí a nossa chapa do nosso stencil, da nossa board. Vamos verificar como ficou o nosso trabalho, como ficou aí o nosso serviço e o nosso trabalho. Então, removemos aí o stencil. Obviamente, esse rebalem dessa forma não é tão simples. Alguns pads aí podem estar sendo necessários enxertos. Aí, ó, temos um pad que devemos fazer um enxerto nesse pad. Vamos fazer um enxerto nesse pad central aí, continuando a análise. Temos mais alguns pads do lado próximo ao conector de SIM card e a sujeira que passou aí do nosso conector de SIM card. Vamos remover com cuidado a solda em pasta aí. E vamos preparar também, após essa limpeza, o enxerto em cada pad desses que estão com pouco estanho. O estanho tem que ficar de forma uniforme para que o rebalem, para que a placa core assente perfeitamente. Mais uma verificação. Vamos verificar exatamente onde precisaremos fazer um enxerto. Nesses pads inferiores e nesse pad aqui. Temos que fazer um enxerto de solda em pasta nesse pad. Normalmente eu uso 2 agulhas de 1 ml, mas você pode usar uma ponta fina de uma pinça também para fazer um enxerto no pad. Você vai colocar solda em pasta no pad dessa forma que estamos fazendo aí, ó. Vamos colocar um pouco de solda em pasta nesse pad. E assim fazermos um enxerto no pad, bem melhor do que termos que fazer toda a limpeza e todo o processo de rebalho novamente. Nos 2 pads aí vamos colocar solda em pasta. Lembrando, é importante os balls ficarem uniformes, então você vai encher aí sem colocar demais solda em pasta nesses pads. Aí já estamos aí com um ponto feito aí. Agora vamos nos pads inferiores, próximos ao conector, o slot do SIM card, fazermos o enxerto e também nesses pads que precisam de mais solda em pasta. Bastante cuidado, mão precisa, sem encostar com o ball do lado, não é? Tentando fazer aí a mesma quantidade de solda em pasta dos balls que foram conectados. Isso, vamos lá. Mais esses 2. Fazendo o enxerto, tentando ficar de forma uniforme. Ok, 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 beleza. Vamos nesse próximo aí agora. Lateral. Isso. Bem, aí vamos dar uma conferida e já estamos aí prontos para fazer o aquecimento e os balls ficarem de forma líquida e depois solidificarem novamente. Dar uma conferida, ajustar o microscópio. Ok, 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 ok. Vamos conferir os balls. Vamos conferir todos. Ok. Não se preocupem se ficou um pouco descentralizado. Com o calor eu vou direcionar isso. Ok, vou direcionar também com calor. Ok, 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 ok. Vamos agora com o calor. Com ar quente aí 290 graus. Vamos aí ar no 60. Entrar no ponto de fusão da liga 138. Lembre-se, coloque a estação de ar jogando o ar para fora dos componentes da sua board, nunca para dentro dos componentes da sua board. Direcione o ar para que o movimento do ar faça com que os balls fiquem corretamente redondos, perfeitos e precisos no centro do seu pad. Então eu vou direcionar o ar aqui para que ele fique centralizado no meu pad. Aqueles extensos, aquelas soldas que ficaram inclinadas, eu vou fazer o movimento do ar para que elas fiquem na posição correta. Então estamos aí fazendo aí a fusão da solda em pasta. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para a parte inferior agora. Isso, muito bom. Ok.
É isso aí, vamos seguir o procedimento. Sempre que você fizer um rebalem, limpe, junte e organize tudo, né, para não ficar com solda em pasta nos pads. E agora eu vou lá para o processo de montagem da placa Core no Interposer. Vou usar a nossa mesa de remoção e montagem do Interposer, que é essa Caice, uma mesa de baixo custo. Você pode usar qualquer uma, não é obrigado a usar essa. Então vamos lá, já estamos preparando aí nossa board para a montagem. Para montar, né, nós também vamos usar a temperatura, da mesma forma praticamente que fizemos a remoção, nós faremos a montagem da placa Core, da placa de RF. E agora nós vamos montar a placa Core novamente a board RF. Então vamos usar lá 180 graus, 20 segundos do pico do ponto de 180 graus. Vamos posicionar a placa Core na placa de RF. Fiquem atentos às marcações. Existem várias marcações na board que vão me orientá-las a alinhá-las. Então essas marcações estão nas laterais. Então tem várias fissuras na placa que elas têm que combinar uma com a outra. Fiquem atentos a essas posições. Vocês vão ter vários lados nessas placas com essas fissuras, essas ranhuras que vão ajudar você a alinhar a board de um lado, do outro. Então fiquem muito atentos a isso. Vou mostrar para vocês agora aqui no microscópio essas fissuras. Essas linhas que tem na board para servir de alinhamento. Então fiquem bastante atentos a esse alinhamento. Monte a placa na base, trave bem a placa na base de aquecimento. Posicione a placa, confira com as ranhuras da board de RF, com as ranhuras da board Core, se elas estão simétricas. Se estão simétricas, você já pode preparar aí o processo de aquecimento. Mas alinhar não é tão fácil, então capriche nesse alinhamento, verifique no microscópio, incline a placa, certifique-se, pegue a pinça, encoste na placa de leve para alinhar o máximo possível aí essa placa. Esse alinhamento é importantíssimo, então vai perder um tempo alinhando essa board. E aí vamos lá, o nosso cronômetro agora, 3 minutos máximo. Então o nosso tempo máximo também de montagem, de soldagem, são 3 minutos. Então eu vou ativar Start e vou começar o aquecimento para que as placas se fundam, né? Fazer com que a placa Core funda nos balls que nós fizemos no nosso rebalem. Então aí eu estou começando o aquecimento no pré-heater e estou finalizando o alinhamento da placa. Finalizando, conferindo no microscópio, a temperatura começou a subir, 50 graus, 25 segundos. Estou aí alinhando aí a minha placa para que ao chegar no ápice, que é os 180 graus, fique aqueles 20 segundos, a solda fique líquida 20 segundos e a placa entre em fusão. Depois ela faça o resfriamento de forma correta do processo de solda lead-free. Confira os alinhamentos, use a pinça com bastante cuidado, com leves toques, para que você consiga alinhar a placa de forma precisa e correta. Em aproximadamente 1 minuto e meio já teremos o ponto de fusão aí de 180 graus na nossa separadora. Leves toques na placa, ok. Ok, já foi. Acho que agora sim. Beleza. 150 graus, vamos lá. E agora vamos colocar um leve peso na board. Cuidado na hora desse peso para ele não movimentar a placa. Você custou para alinhar a placa e o peso vai tirar da posição. Então, uma pinça é suficiente para isso, aí, para fazer uma leve pressão na sua board. Estamos aí atingindo agora 180 graus. E a máquina começa no contador decrescente, contar aí 20 segundos nesse pico de temperatura. 14, 13, 12, 11, 10, 9... Estamos em 1 minuto e 40 do procedimento. Já vamos iniciar o processo de resfriamento da board, que é a última fase do nosso processo de solda lead-free. 1, 0. Stop 2 vezes agora, para que a placa comece a resfriar e o processo de resfriamento finalize o nosso processo de solda lead-free. 2 minutos, foi feito o processo. Agora a placa tem que entrar no processo de resfriamento. 2 vezes stop, para a gente começar aí a esfriar, ativar o cooler da separadora. Ela tem um cooler aí embaixo da placa de aquecimento. E você agora consegue ver que a temperatura cai proporcionalmente, esse degrau, step por step, devagar, devagar, devagar. E aí já começou aí a cair aí, a gente já finalizou o processo e agora só aguardar
a placa chegar à temperatura aí de 50 a 40 graus para podermos tirá-la do nosso suporte. Enquanto isso, aguarde, não mexa, não toque na placa, deixe a placa esfriar naturalmente. Aliás, naturalmente não, né? O cooler está funcionando aí para fazer aquela rampa característica do resfriamento da fase de solda lead-free. Existe um cooler aí embaixo da chapa de cobre da base de aquecimento, você vai escutar também esse barulho do cooler. Bem, enquanto está esfriando a nossa board, vamos dar uma organizada aqui, juntar as ferramentas, limpar os stencils, né? É muito importante não deixar os stencils sujos. Você sempre que usar um stencil, faça a limpeza do mesmo, para ele estar pronto aí para ser usado da próxima vez. Então você usa a mesma flanela antistática, um álcool isopropílico, faça a limpeza do seu stencil para armazená-lo limpo. Tem esse hábito para você manter essa ferramenta aí limpa, livre de oxidações e sujeira, né? Você mantém sua ferramenta aí limpa, pronta para um uso futuro. É muito importante você criar esse hábito aí, para que não perca tempo depois e até estrague sua ferramenta por não ter feito a limpeza dela corretamente. Bem, chegamos aí próximo a 60 graus, que já é uma temperatura não tão grande, né? Então vamos aí, podemos desligar a máquina agora e tirarmos a placa, esperar mais algum tempinho, tirar a placa daí. Chegando próximo a 60 graus aí, vamos tirar a placa, desligando aí, e tiraremos a placa da separadora.